poder corrompe, a gente está cansado de saber. Ele também sobe a cabeça, ninguém tem dúvida. Mas o estágio mais perigoso de quem experimenta o poder é quando o sujeito começa a delirar por causa dele. E esse está parecendo o caso do governador de São Paulo, João Dória. No início, ele achava que tinha credibilidade suficiente para convencer o ministro Paulo Guedes a abandonar o cargo e deixar o presidente Bolsonaro na mão. Deu com os burros na água. Paulo Guedes não saiu e está fazendo um trabalho de gigante no meio dessa pandemia, o que tem melhorado muito a nossa imagem no exterior e, consequentemente, aumentado a nossa credibilidade lá fora. A gente não sabe se o João Dória fez o mesmo com o ex-ministro Sérgio Moro. Se fez, deu com os burros na água de novo, porque, pelo visto, fez um favor ao governo. Moro não era bem aquela pessoa que a gente achava que era. Basta analisar a forma como ele deixou o governo e a sua postura com relação ao presidente. E agora, com esse seu novo emprego, mostra quem realmente é ou sempre foi. Mas voltando ao Dória, ele é um deslumbrado, e um deslumbrado com a China. Abriu um escritório de negócios no país comunista e hoje parece um desesperado querendo empurrar a vacina Coronavac de qualquer maneira, não só para os paulistas, como para os governadores de outros estados e para presidentes de países vizinhos, como a Argentina. Ele se acha maior que o Ministério da Saúde e maior que o presidente da República, e usou para se eleger governador de São Paulo, e que agora, depois de ter conseguido aí o que ele quis, tenta sabotá-lo de todas as maneiras. Se o nosso Supremo Tribunal Federal não tivesse transferido aos governadores e prefeitos parte dos poderes do governo central para enfrentamento aí dessa pandemia, a situação seria bem diferente. E eu acredito que para melhor. Mas o João Dória se considera o estadista que vai salvar o Brasil. Alguém precisa avisar que o Brasil é que precisa ser salvo dele. Dória ignora a hierarquia e diz que vai obrigar os paulistas a tomarem a vacina chinesa, mesmo sem aprovação da Anvisa. O órgão, é óbvio, reagiu ao pronunciamento do governador João Dória. Logo depois, ele anunciou que a vacinação no estado de São Paulo já está prevista para o dia 25 de janeiro. A Anvisa informou que ainda não teve acesso aos estudos da chamada fase 3, que são os resultados finais dos testes em humanos. E quem reagiu também foi a Secretaria de Comunicação do Governo Federal, a SECOM. Ela disse que a legislação brasileira é clara. A Anvisa é o único órgão público que autoriza a circulação de novos medicamentos no país. Anunciar o uso de vacina antes da Anvisa certificá-la é populismo barato e irresponsável venda de ilusão. Só esqueceram de dizer que isso é crime também. Dória mente descaradamente quando diz que não vai adotar medidas restritivas no estado de São Paulo e logo no dia seguinte às eleições, e depois de ter comemorado a vitória do seu companheiro do PSDB, o prefeito Bruno Covas, e se aglomerado com simpatizantes e membros do seu partido, adota medidas mais restritivas e diz que não vai ter festa de fim de ano. Festas de Natal e de Ano Novo estão proibidas em São Paulo. Segundo o governador, festas públicas e privadas também. Essa semana já ocorreram manifestações contra o governador, uma delas em frente à Assembleia Legislativa, e um dos cartazes já desafiou o delirante, dizendo o seguinte: vai ter festa sim. Prefeitos de cidades do interior de São Paulo já começaram a enfrentar a Dória. A prefeitura da cidade de Americana, na região metropolitana de Campinas,
liberou o comércio local para funcionar 12 horas por dia, desde a última segunda-feira. Isso contraria as regras previstas para a fase amarela do Plano de São Paulo, elaborado pelo governo de João Dória. Essa manifestação em frente à Assembleia Legislativa e a reação da Prefeitura de Americana são apenas o estopim do que vem por aí. Mas a especialidade de Dória é a arrogância. Na reunião de governadores com o ministro da Saúde, Dória tentou fazer graça e se deu mal mais uma vez. Quis ser o protagonista do encontro e achava que poderia falar em nome de todos os participantes. Logo que abriu a boca para cobrar uma posição do ministro Pazuello sobre a compra da vacina da China contra o coronavírus, insinuando inclusive que ele estava agindo de forma ideológica e política, levou uma pela proa. Veja só a arrogância do Dória. A vacina do Coronavac não teve nenhum investimento do governo federal. A vacina também não foi aprovada pela Anvisa. O que difere, ministro, a condição e a sua gestão como ministro da Saúde de privilegiar duas vacinas em detrimento de outra vacina? É uma razão de ordem ideológica? É uma razão de ordem política? Ou é uma razão de falta de interesse de disponibilizar mais vacinas? E o João Dória ainda acrescentou: o senhor, na última reunião com 24 governadores, anunciou que compraria 46 milhões. Infelizmente, o presidente da República desautorizou o senhor, foi deselegante com o senhor. E em menos de 24 horas impediu que a sua palavra fosse mantida perante os governadores. Seu ministério vai comprar a vacina Coronavac sendo aprovada pela Anvisa, sim ou não? Pazuello afirmou que não descarta a compra, mas que o negócio só vai ser fechado se houver demanda e que o preço do produto também será considerado. E aí ele completou: a vacina do Butantan, que não é do estado de São Paulo, tá, governador? É do Butantan. Eu não sei por que o senhor fala tanto como se fosse do estado. É do Butantan. O Butantan é o nosso fabricante de vacina do nosso país. É respeitado por isso. O Butantan, quando concluir o seu trabalho e tiver vacina registrada, avaliaremos a demanda. Se houver demanda e houver preço, vamos comprar. Dória podia ter ficado sem essa resposta, né? Mas por curiosidade, você sabe quanto custa a vacina chinesa? Só para você ter uma ideia, a vacina de Oxford, já com a compra anunciada pelo ministro da Saúde, tem um custo de 6,7 bilhões para se imunizar todos os brasileiros. A vacina chinesa do João Dória custa 22,4 bilhões para atingir o mesmo fim. E pelo jeito, ninguém vai comprar a vacina dele, né? Só se surgir um novo esquema de corrupção chamado vacinão, como já teve o Covidão. Mas a atitude de Dória deixou muitos participantes dessa reunião com o ministro Pazuello revoltados. Um deles foi o governador Ronaldo Caiado. Segundo Caiado, Dória não tem o direito de fazer um programa estadual, visto que a vacina deve ser aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. É de propriedade da União, é do Ministério da Saúde. Caiado comentou que daqui a pouco o Rio de Janeiro pega a Fiocruz e lança outra vacina. E aí cada estado vai ter uma e começa a cadastrar municípios. Deu como exemplo o que está acontecendo com Curitiba. O prefeito de lá, Rafael Greca, já teria acertado aí parceria com João Dória para o recebimento aí das vacinas chinesas. Caiado disse ainda que foi uma atitude demagógica e populista de um governador que não tem conhecimento de saúde.
Ele não é dono da vacina. Ela é de propriedade do Ministério da Saúde. O governador de Goiás ainda deu uma alfinetada no Dória, quando disse que precisava deixar claro que o jogo do governador de São Paulo é irresponsável, pois trata da vida das pessoas, né? Ele disse que não pode admitir que um prefeito do estado dele tenha sido convidado para se cadastrar no governo de São Paulo para receber a vacina. Como é que pode São Paulo dizer que em 25 de janeiro inicia a vacinação? Isso é um constrangimento a todos os governadores. Será que nós somos incompetentes? Indagou aí o Ronaldo Caiado. Outro revoltado com Dória é o prefeito da cidade de Mirandópolis. Veja só o que ele postou no Twitter ontem. Como prefeito, não posso me calar. Portanto, comunico que não farei minha população de cobaia da China nem do João Dória. Mirandópolis irá adotar apenas o protocolo de vacina recomendado pelo Ministério da Saúde e aprovado pela Anvisa, algo que os demais prefeitos também deveriam fazer. Mas tem prefeitos de outros estados que já estão implodindo os planos do Dória aí. Eduardo Paes, eleito agora no Rio de Janeiro e citado por Dória como pretendente à vacina do Butantan, avisou que vai esperar a vacinação nacional do Ministério da Saúde, desmentindo a afirmação do ditador paulista. O Dória está começando a colher o que plantou. E, por causa disso, está ficando mundialmente conhecido e famoso. Saiu até em reportagem do Washington Post dos Estados Unidos, com foto e tudo. Mas a matéria fala de corrupção e de subornos da Sinovac. Essas atitudes do governador de São Paulo levaram o presidente da República a fazer uma declaração. Ele disse que a vacina contra a Covid vai ser distribuída gratuita e voluntariamente após comprovação da eficácia da Anvisa. Mas você sabe, né? Basta o presidente abrir a boca para a imprensa venal meter o pau e criticá-lo. Agora, o que esse pessoal está querendo? Parece que eles gostariam que a vacina fosse paga, obrigatória, sem eficácia e sem certificação sanitária. Imunização é a palavra da moda. Mas a imunização que a gente está precisando com mais urgência do que aquela vinda de vacinas feitas às pressas e sem garantia de eficácia, é a imunização contra a politicagem suja e oportunista que põe em risco todas as nossas vidas. Se o Brasil fosse um país sério, o governador de São Paulo já estaria na cadeia.